Eu sempre fui muito boa de falar e hoje eu estou entre tantos planetas maravilhosos que a minha estrelinha, por mais que tente brilhar, é uma soma de brilho e eu estou me sentindo um pouco, vamos supor assim, tão pequenininha dentro de um trabalho que eu propus, dentro de tudo que eu escuto aqui na escola e que, como assim, ainda é um caminho longo para percorrer, que a gente tem do autoconhecimento, do nosso desenvolvimento pessoal, da ajuda, desse trabalho lindo social que vocês fazem. Eu vim, só contar um pouquinho, eu vim para os sistemas, porque eu tinha um instituto de câncer, eu tinha passado por 2 cânceres e eu tinha, durante os anos que eu trabalhei, eu senti muita dificuldade das pessoas interagirem paciente e família de paciente. O problema era do paciente, então o paciente era encaminhado a uma terapia. Por acaso tinha alguém da família que não estava bem, buscava a sua terapia separada. E então isso para mim foi assim, quando eu soube dos sistemas, eu falei, é isso que está faltando dentro do meu instituto de câncer. E eu me lembro que eu me inscrevi, fui aprovada, e aí eu tive uma questão, meu filho aparentou com um tumor na cabeça, e eu tive mais um ano de reflexão. E aí eu insisti de novo, falei, não, agora eu vou. Então, a minha vida mudou na hora que eu entrei nesses sistemas, porque eu consegui legitimar quem eu sou. É a Cris que pensa, a Cris que sente, a Cris que não tem vergonha de sentir. E isso é o mais importante, porque quando você é jovem, adolescente, o sentir, assim, você pode ser confundida como uma pessoa complicada, uma pessoa muito intensa, uma pessoa que não sabe, é mais emoção do que razão. E, pelo contrário, o mais bonito da vida é você caminhar com todos os seus pés juntos. O físico, pela saúde, o mental e o espiritual. Então, e fazer esse trabalho, que foi para mim um processo muito longo, porque quando eu fiz o meu genograma e eu descobri um dos mitos da minha família, eu comecei a entender os mitos da outra parte da minha família. Não a minha família consanguínea, mas os mitos da família do meu hoje ex-marido e dos meus filhos. E aquela história que vinha, e eu dizia assim, nossa, mas tem alguma coisa que não está se encaixando. Então, quando eu fui conversar com a Sandra, e eu falava, Sandra, queria falar alguma coisa sobre despedidas, desapegos. A gente conversou e ela falou, por que você não conta essa história linda que você tem para contar? Eu falei, mas essa história é da outra família. Ela falou, não, ela é sua porque você participou dessa história. Então, você faz parte dessa história. E eu dizia, inclusive porque eu me preocupo com os meus 3 filhos, porque eu vejo sinais neles de repetição, de lealdades, de segredos. E então eu comecei um trabalho com a Sandra de escrever essa história, que eu já conhecia, mas imaginando dentro dela o que aquilo significava para mim. E, mais do que tudo, uma busca incessante de tentar curar os meus filhos desse mito enorme que eles viviam. Meus filhos têm 30 e poucos anos, então eles já são formados. E eu vejo neles exatamente aquilo que eu vinha vendo de 4 gerações. Então, conversando com a Sandra, eu comecei a abrir esse lugar. É um lugar que me assustou, porque eu vou contar uma história que eu achava que não era minha, mas era. E toda a dificuldade que eu tive com a família de conseguir resgatar informações. Porque muitas histórias que eu sabia,
eu também registrei da maneira que tenho as minhas verdades, minha vida e o que eu adaptei. E eu precisei buscar. E como eu estava separada, né, eu fiquei 32 anos com meu ex-marido, e foi um corte muito grande, eu precisei resgatar os cunhados, os sobrinhos, enfim, os irmãos do meu ex-marido. E foi muito difícil. Um ou outro falou para mim, não me interessa esse assunto, não quero falar. Né? E assim foi indo até o próprio resgate meu da falta de pertencimento quando a gente se separa. Né? Você deixa de ser tia, deixa de ser cunhada, deixa de ser nora, você deixa de ser tudo. E aí que eu percebi que, na realidade, eu não deixei de ser nada. Que eu continuo sendo parte deles, eles continuam sendo meus sobrinhos, eles continuam sendo meus cunhados, porque são tios dos meus filhos, e meus sogros continuam sendo sogros, porque são avós dos meus filhos. Né? E o ano passado eu comecei a elaborar esse trabalho, e eu sou escritora, acho que, não sei se todo mundo sabe, eu escrevo muito livro de autoajuda, então é um livro romantizado, mas assim, esse meu lado escritor é muito fácil. E, de repente, eu tive que me deparar com um trabalho muito difícil. Porque falar de mim é muito fácil. Se eu escrever qualquer história e colocar um pedaço meu, está tudo ok. Agora, a hora que eu coloco um pedaço deles, que também pega um pedacinho de mim, da minha história, ficou difícil. E botar isso na linguagem sistêmica e não analítica. Eu acho que essa foi a maior dificuldade que a Sandra tinha comigo. Ela, querida, está saindo. Eu falava, pois é, porque eu vou escrevendo e eu vou fazendo análise dos meus personagens, né? Quando você escreve. Então, foi um trabalho tão bonito de um encontro comigo e com uma realidade vista de forma diferente. Foi quando eu consegui me aproximar de um lado meu que estava trancafiado numa torre lá em cima e que estava impossível de mexer. Porque a história não era minha, eu não pertenço a nada, o que isso tudo me incomoda? E eu vendo nos meus filhos isso. Eu via o passo deles era tão óbvio, eles têm um pedaço meu e tem um pedaço do pai. Né? Então, essa história foi incrível, porque ela começou... Eu vou contar fazer um rápido, eu não vou ficar aqui contando muito sobre a monografia, mas o que acontece, assim, Anitta é o personagem dessa monografia, os pais de Anitta, nos anos 30, 20, não, aliás, nos anos 20 e poucos, numa época de governo Mussolini, já muito forte, pós-guerra na Itália, quer dizer, já tinha toda uma questão de perdas, de buracos de emoção que não podiam mais ser, ainda mais naquela época, serem demonstrados. Os pais de Anitta, nessa época, se separam com duas filhas. A Anitta, que tinha 1 ano, e a Clara, que tinha 2 anos e meio, mais ou menos. E houve uma briga muito grande entre as duas famílias, que moravam numa cidade muito pequenininha, e os pais resolveram, cada um, ir embora e deixar as meninas, uma com os pais paternos e outro com os pais maternos. Com os avós, desculpa. Um com os avós maternos e outro com os avós paternos. E abandonaram. Foram seguir a vida deles. As duas famílias eram brigadas por questão dessa separação, que na época ainda era uma coisa muito complicada. E Anitta e Clara cresceram nessa mesma cidade, desse tamaninho, de novo, falando que a importância do regime do Mussolini nessa época interfere muito no sistema todo cultural delas. E elas estudavam, por incrível que pareça, na mesma escola. E um dia, a mais velha, que é a Clara, contam para ela assim, você sabe que você tem uma irmã?
Imagina, eu tenho. Ela é a tua cara. Não, não é, não é. E a Clara começou a rodear a casa, que era alguns quarteirões, e um dia teve a coragem de tocar a campainha e contar para a Anitta que ela era a irmã. Então, o mundo da Anitta despencou. Como assim? Que segredo é esse? Porque quando a Anitta perguntava, cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Ah, não, eles estão trabalhando. Então, existia assim um silêncio, que ela perguntava e era sempre a mesma resposta. Então, ela nunca parou para pensar que ela podia ter uma família, que ela até poderia ter primos do lado daquele que ela não convivia. Então, aí tem esse processo dessa pertencimento, delas se descobrirem as duas, não só como irmãs, mas como um sistema inteiro familiar. Né? A que lado, como é que sim, eu pertenço a tudo isso e nunca ninguém me falou nada. E aí as duas tiveram todo um processo, né, de estarem juntas, permaneceram até quando morreram, e veio a guerra, as duas foram reféns, tem uma história toda de guerra por trás disso, e a importância da união das duas, como era o laço que criava para que elas pudessem continuar. E, num determinado momento, depois que a cidade foi invadida e tudo, a irmã mais velha resolveu ir para o Brasil com o marido, casou e veio para o Brasil. E, passados uns 6 meses, mandou um ticket para a Clara, para a Anitta, a minha sogra, nesse caso, vir para o Brasil. E a Anitta vem para o Brasil junto com Clara. E, nesse processo todo, a Anitta conhece uma pessoa, se apaixona, ele era casado, ela tem 2 filhos, ele falece, ela casa de novo, esse outro marido adota os filhos, e tem mais 2, que é o meu ex-marido, que é o Luca, que eu ponho o nome na monografia. E o Luca foi descobrir que os irmãos eram meus irmãos quando ele tinha 15 anos. Então, nunca nada foi dito. E os irmãos dos 2 mais velhos, só descobriram que tinham primos e tios por parte desse pai falecido quando eles tinham 50 anos. Então, o segredo, a importância que isso teve e carregou na família para eles. A Anitta, depois, cometeu suicídio, aos 60 e poucos anos, uma mulher muito bonita, muito bonita. E uma das primeiras palavras foi: está todo mundo proibido de falar. Se perguntarem, minha mãe morreu de coração. E ela se jogou do 13º andar. Então, não dá nem para imaginar morrer do coração, né? Quer dizer, a morte foi muito maior do que só ter uma parada cardíaca. E o incrível, que quando o meu ex-marido soube, Lucas soube da notícia, ele não me contou. Ele falou, eu tenho que ir para a casa dos meus pais, que tem um probleminha para resolver. E a Cris aqui, que sempre foi muito intensa, complicada, etc., a Cris falou, tem alguma coisa esquisita nessa história. E, assim, um feeling, uma sensação. E aí eu fui para a casa dos pais dele. Subi pela cozinha, que estava fechado um pedaço da frente. E eu falei para a moça que morava lá há muito tempo, falei, mas o que aconteceu? Ainda falei, o pai do Pietro morreu, ou a Anitta, né? Ele disse, não, foi a Anitta mesmo. Você não soube? Ela caiu do 13º andar. Um susto, né? Sabe aquela coisa assim, que eu nunca imaginei. E aí eu fui à sala. Eu até comento algumas questões de segredos, para vocês entenderem, e falei assim para o meu ex-marido, para o Luca, por que você não me contou? Ele falou, meu pai falou que não era para contar para ninguém. E aí eu perguntei para ele, mas eu sou quem? Não, mas ninguém é ninguém. Percebe? Então, essa falta de pertencimento que já existia comigo desde o começo, como assim, né? Eu não faço parte.
E a história foi... E várias passagens dos irmãos, enfim, do próprio... Eu usei o Luca como a estrutura para chegar nos meus filhos. São 3. E eu comecei a ver que, desde pequenos, eu não entendia direito, mas o quanto era importante a questão do segredo para eles. Então, você conversava com eles e falava assim, e aí, como foi a escola? Tudo bem. Mas aí, conta mais um pouco. Aí você fala, eles são meio fechados, são meio tímidos. Mas ninguém nunca conversava nada. Toda reunião de família só se falavam 2 assuntos. O esporte e a comida. Então, e eram histórias sempre repetidas. Isso sempre ficou uma coisa muito estranha na minha cabeça. Aí eu fui entender que a necessidade da união só podia estar dentro dessas histórias, porque qualquer coisa que tivesse poderia mexer toda uma estrutura deles. E completando, né, minha filha agora está grávida, eu vou ser vovó, e pela primeira vez, de uma menina, e ela, o pai casou de novo e nunca avisou os filhos. E adotou a nova família como se fosse dele, e a minha filha, vamos dizer, ficou um pouco de escanteio. Então, para compensar, ela escolheu colocar o nome do pai na filha, como tentando resgatar e dizer, olha, minha filha mesmo sou eu. Né? Então, quando você vai trabalhando, e esse trabalho que eu fiz com a Sandra foi muito importante para eu poder entender, porque há muito sofrimento nisso tudo. Sofrimento para eles, para os tios e pai, sempre muito sofrido tudo. Então, quando eu comentei com eles que eu ia fazer esse trabalho e que a Sandra estava me ajudando, eu falei, a Sandra falou uma coisa para mim que me tocou muito numa das últimos encontros. Ela falou, a hora que eles lerem, o segredo vai ser revelado. Sim, mas depois eu entendi a essência do que é ser revelado. Né? E aí ainda falei para ela, mas não sei se eles vão querer ler, porque aí é uma questão de consciência. Né? Todo mundo vai ter o seu momento. Talvez um dia alguém queira ou não queira, enfim. E aí eu cheguei para os meus filhos e falei, olha, estou fazendo um trabalho muito bonito da história da nona de vocês, da bisnona. E se vocês lerem, acho que vocês vão ter uma grande oportunidade de escolher o mundo de vocês, de escolher como é que vocês vão desenvolver o mundo de vocês, porque até então ele está sendo muito imposto. Imagina você ter a oportunidade de escolher viver. Eu fiz a escolha, esse mundo é meu. E o meu filho mais velho reacendeu assim algo assim muito grande nele. E então, assim, quando você começa a ver quantas famílias trabalham com segredos, né? Às vezes, tudo bem, um segredo grande do suicídio, não quer contar, ou um outro segredo, mas os segredos não são só as fatalidades, as coisas enormes que acontecem na vida, mas eles estão todos ligados a essa lealdade invisível que nós nos apegamos e que a gente carrega sem saber. Então, eu contei para os meus filhos que a avó tinha morrido, como havia morrido. Meu filho mais velho tinha 2 anos, 3 anos, e o do meio tinha 1. Então, eu não contei nesse período, mas, quando eu me separei, eu falei para eles, sem saber disso tudo, eu falei, eu preciso contar um segredo para vocês. Eu não quero mais carregar esse segredo, não é meu mais. E eu contei. E a reação deles foi, tá bom. Alguém tem uma pergunta? Não, tá tudo certo. Então, tá bom. Então, você veja como é importante você enxergar esse laço de segredos. Eles estavam agindo igual há 25 anos, 30, isso aconteceu mais de 30,
a mesma situação que me colocaram dizendo, mas para que você quer? Não vamos contar, ninguém precisa saber. Né? Guarda isso. Né? Então, e eu fico imaginando quantas famílias sofrem por lealdades que não compreendem. E por isso eu acho assim, que eu sou uma estrelinha dentro de um sistema inteiro cósmico aqui, porque tem um monte de planetas, e o quanto a gente tem que aprender, mas, mais do que tudo, a importância de compartilhar. Eu escrevo livros, e a minha intenção sempre foi compartilhar. E eu acho que toda sabedoria é fundamental ser compartilhada, dividida, porque faz com que as pessoas também se encontrem nesse lugar. Porque elas falam, para mim também, olha, eu tenho uma situação parecida com a sua. Agora, quando você está no silêncio, que você é perfeito, que você não tem erros, que você cozinha maravilhosamente bem e é um super esportista, todo mundo olha e fala, nossa, que família perfeita. E chamavam a minha família de família Doriana. Só que era uma manteiga que estava apodrecida, né? Porque derreteu, voltou para o freezer, derreteu, já não tinha mais nem sabor a manteiga. Então, essa oportunidade de entrar nesse mundo dos sistemas humanos, quando eu vim para cá, buscando uma ajuda para o câncer, e que eu encontrei uma ajuda para mim, e, consequentemente, uma ajuda para a família dos meus filhos do outro lado, foi absurdamente maravilhoso. Então, essa história é uma história assim que eu digo, o segredo, a gente tem que saber para onde ele está nos levando. Não, toda a família tem 200 segredos. Eu me lembro uma vez que eu soube, para fazer o genograma, eu fui perguntar para minha tia, avó, não tinha avó, mas para toda a família. E aí um dia eu falei, você sabe, né, que a filha do fulano, tal, ela era hermafrodita. Eu falei, não, nunca ninguém me contou. Pois é, mas ela ficou escondida, ninguém podia dormir com ela. Era toda uma história, porque ela tinha um problema, daí foram tentar fazer uma cirurgia quando ela já tinha 30 e tantos anos, enfim. Essa prima delas tem a idade da minha mãe, hoje uns 80 e poucos, um pouco mais nova. E aí eu contei para minha mãe. Falei, mãe, Virginia, você nunca me contou. Quem contou para você? Que direito ela tinha que contar? Isso é um segredo nosso. E aí que foi a história. Quer dizer, às vezes é um segredo que nem tem tanto significado, mas ele tem, de repente, um monte. E é isso que eu queria apresentar para vocês, esse trabalho. Não, mas eu tô aqui, já terminei, já contei a história. E queria agradecer muito essa pessoa incrível, a Márcia, que me admitiu nos sistemas humanos, e da Sandra, que foi minha orientadora. Meu muito, muito, muito obrigada, de verdade. Agora é orientadora, né? Sim. Tá ligado isso aqui? Tá. Tava contando a história. Eu estava esperando que agora você apresentasse sua monografia, porque o que você fez aqui é como historiadora. Hoje nós tivemos essa experiência, né? De como tem vários selfies, e o que veio aqui é o selfie da historiadora. Pega a sua monografia. A monografia está aqui, com pesquisa, com citações, com um monte de autores, até encadernada. Mas a primeira está pronta. Agora lê o seu. Então eu vou ler o que você escreveu. Sandra, querida,
As paixões nascem do aprendizado através de mestres que a vida nos proporciona. Viver e saber que tudo depende de nossas escolhas, do caminho que aqui decidimos seguir e da vontade imensurável de compartilhar. Obrigada, não só por ser a minha mestra, mas por ser uma amiga que guardarei para sempre na minha alma. Um beijo carinhoso, sua eterna fã. Então, minha historiadora, eu preciso te dizer algumas coisas, né? Eu preciso contar que a Cristiana, ela trabalhou quase 1 ano na monografia. Ela trabalhou profundamente. Ela pesquisou, ela leu muitos autores, que eu quero que você elenque os autores. Ela cita os autores costurando com todo o processo de desvelar o segredo. E ela vai se libertando do segredo porque ela acredita na herança transgeracional. E o que a movimentou na busca desse tema, que ela trabalhou 1 ano, é libertar a próxima geração dos segredos que impedem a constituição da subjetividade. Porque nós trabalhamos em 4 gerações. E tem mais a 5ª geração chegando agora. Essa bebê que vai chegar. Com uma missão de não ter segredos. Que é a avó que está dando. Não são os pais. Porque a mãe vai dar o nome do pai para certificar que pertence. E a avó está super preocupada com esse processo de transmissão da impossibilidade de pertencer com a própria subjetividade. Então, você vê como eu estou apresentando bem a sua monografia? Não, vou te dar uma nota. Tá certo. Eu te dou nota 10 de historiadora. 10. De apresentadora de monografia, quanto nós vamos dar para ela? Ah! Tá vendo? Olha isso. Obrigada. Ah, obrigada. Esse trabalho que nós fizemos durante meses e meses foi um trabalho que ampliou a história para libertar a Cris. Né? A Cris queria se libertar, porque ela considerava que o segredo que ela tinha recebido, com lealdade ao Luca, ela não podia se livrar daquele segredo. Até que nós conversando, eu falei, mas esse não é segredo seu, esse é segredo de uma história que você não precisa ser a guardiã. Quando eu conversei isso com ela, ela foi percebendo que sim, ela não precisava ser guardiã de um segredo, que era uma lealdade ao segredo, não era ao Luca, era uma lealdade ao segredo. E ao ser leal ao segredo, ela não estava leal à subjetivação dos filhos. Então, esse foi o caminho que ela fez. E ela fez toda uma pesquisa dos autores. Ivan Nagy é a paixão da Cris. Ela não contou, mas é. Porque ela foi trabalhar com isso. Ela trouxe outros autores que trabalham com segredos. Também. Quer contar? Ah, eu quero. Eu quero, mas não muito pouco, mas é que a gente não tem muito tempo. Mas aqui, eu estou com um aqui, ó. Eu trouxe, na realidade, eu amo estudar e ler. Então, quando eu me propus a fazer esse trabalho, eu já tinha dos sistemas vários livros. Então, eu já tinha uma biblioteca fantástica. Né? Quando uma fazia, tem esse texto, eu ia lá, comprava o livro. E tudo rabiscado, não posso emprestar para ninguém. E aí eu fui atrás, e o que foi mais bonito, Sandra, eu fui atrás dos meus rabiscos.
daquilo que eu achava que era importante, e quando eu cheguei, eu falei, não é esse pedaço mais importante. Olha que coisa, como a gente vai se descobrindo, como é importante você ter essa consciência de quem você realmente é, dessa subjetividade, e que você não pode estar dentro de um modelo igual a todo mundo. Você não é. Então, quando eu falo a crise é complexa, ou a crise é intensa, ou a crise é complicada, eu falo, mas que raios? Você nem me conhece. Só porque eu penso, ou porque eu sinto. E os sentimentos, eles são, culturalmente falando, as emoções, elas são muito bloqueadas. Então, é muito difícil das famílias também falarem o que elas sentem. E isso eu percebi convivendo, né, depois dos sistemas, entendendo como é que funcionam essas emoções de cada um. E as verdades que não são absolutas. Elas são relativas. A maneira como minha mãe enxerga o pai e a mãe dela é completamente diferente de como a minha tia enxerga. Se você nem sabia, você se considerava muito mais psicodinâmica, analítica, e você já era uma construcionista. Pois é. Porque a relatividade está absolutamente ligada ao construcionismo. Exato. E você sabe que, na minha família, às vezes, quando eles vêm contar alguma coisa, eu falo assim, bom, gente, mas também depende do ponto de vista deles. A gente tem que olhar o que cada um, essa história, trouxe para ele estar fazendo esse tipo de atitude ou julgamento. Aí, lá vem a mamãe de novo, botando e não querendo tomar partido. Eu falei, não, eu tenho a minha opinião. Mas o que eu acho certo é a gente criar uma opinião, mas a gente saber, como que nenhum advogado tem que saber os lados, vocês também têm que saber. Toda história tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 dentro delas. E o importante assim, é você saber qual é a história que você se responsabiliza em assumir na sua vida. Sim. Mas eu quero voltar numa coisa. Você vê que você é uma rebelde. Eu sou. Você não quer entrar na minha caixinha de jeito nenhum. Sabe como foi difícil? Como é que eu faço? Se ela não quer entrar na caixinha, e eu considero que eu sou uma construcionista social, eu não sou radical. Não insisto na caixinha da monografia. Tá bom. Então vocês me liberam desse lugar, né? Então tá bom. Mas a coisa importante, Cris, é que você olhou para o futuro. E no futuro você não quer transmitir a herança que impede a subjetivação. Exatamente. Quando tem alguém, né, que você tem e consegue enxergar, certo? Porque se a família de lá não enxerga, eu acabei criando uma responsabilidade para mim pelo futuro, inclusive agora dos netos que vão vir. Isso. Né? E essa quebra, pelo menos para eles saberem sobre o silêncio, porque o segredo é o silêncio. Por isso o tema, o segredo do E agora silêncio. Quem vai comentar o seu trabalho? A Márcia. Comentários. É comentário, né? É. Comentários da Márcia. Tá bom, obrigada. Ó, gente, eu tenho um problema super sério. Eu não sou historiadora, não sei, né, ficar falando bonito, não sei o quê. Então, eu escrevi. Você vai ficar brava se eu ler o que eu escrevi? Então, tá bom. Mas é que, assim, se eu for rebelde demais comigo mesma, eu vou pisar na bola. Então, é isso. Bom, então, antes de mais nada, eu quero destacar a alegria e a honra de ser escolhida para comentar a tua monografia. Foi uma leitura muito especial e prazerosa. E eu preciso contar que eu não sabia, porque não está escrito na monografia que é a família do seu ex-marido, tá? Então, isso não tá. Então, eu não sabia disso, tá? A gente não pode contar para ninguém, fica assim. Tá. Não está escrito, é mais um segredo, pronto. Bom, então, logo no início, Cris, você nos conta de um segredo que acabou envolvendo uma família. Pode-se compreender a
eu vou pôr entre aspas, a necessidade do segredo, pois havia uma ocorrência totalmente avessa à construção social da época, uma separação de um casal. E conforme nos conta o Barnett Pierce, né, vamos lá, já que você não falou dos autores, eu falo alguns. Vou fazer uma citação dele. A vida é uma conversação. Segundo a perspectiva do construcionismo social, os contextos têm suma importância. No contexto, estava falando da época. Sempre atuamos desde e para contextos. O contexto prefigura como devemos atuar. Quais ações são adequadas ou não, quais são requeridas e quais são permitidas. Então, o foco inicial da narrativa se debruça sobre uma criança, Anita, que é criada com segurança e amor, mas que vive um paradoxo. Você coloca isso lá. Pois, ao mesmo tempo, sente um abandono que talvez pudesse ser estruturante. Ela foi criada com os avós após essa separação. O segredo se refere à existência de uma irmã criada com outros avós. A pergunta que salta à vista é: qual é o mito a ser preservado? Ou qual a função do segredo no contexto familiar, como diria o Moni Eucaim? O que ele está protegendo, esse segredo? Então, segundo Eucaim, o segredo tinha uma função no contexto familiar. Para que ele servia? Para unir a família no silêncio. Ele escreve bonitinho assim, viu? Eles leram. Antes de dar o segredo, eles leram isso. O segredo que planava transformava o silêncio em vínculo. O grupo encontrava nele a sua coesão, mesmo que fosse pelo preço do sofrimento dos seus membros. O segredo cumpre a sua função ao invadir todo o espaço, e ele invade exatamente porque a sua existência é negada. Então, é algo que une, né? Isso está naquele livro, Como Sobreviver à Própria Família. Então, a influência dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial e a expectativa da proximidade da Segunda afetavam todos os relacionamentos. A gente está falando de um contexto social e cultural. Na tentativa de cuidar das crianças, quais os aspectos que estavam sendo descuidados? Quando protegemos muito alguma coisa, o que desprotegemos? Parece que nada é por acaso, porque na minha família também houve consequências muito graves das guerras mundiais. Você escolheu por causa disso, eu já sei. Então, conforme eu li os relatos, parece que havia algum eco sobre as minhas próprias vivências familiares, não em termos de segredo, mas em termos dos sofrimentos, né? Para essas crianças ficou um certo vazio existencial, uma vida sem uma história familiar. Cristiana comenta que na guerra há múltiplas verdades. E eu pergunto, será que é só na guerra? Ou é em todas as vidas, né? Muitas vezes os segredos vêm com a função de uma defesa do sistema familiar, mas ao mesmo tempo prejudicam a construção da identidade pessoal e a individuação. Podem trazer solidão e desamor. E aí, conforme eu fui lendo, na verdade vieram muitas perguntas na minha cabeça, me vieram à tona, muito mais perguntas do que respostas. Qual seria maior, a dor do segredo ou a dor da verdade? Ou a revelação da verdade poderia ser mais dolorosa do que a omissão? O que é verdade? Ainda, quem tem o direito de decidir sobre a vida de uma criança? O segredo seria um fator disfuncional no sistema familiar? São todas perguntas, gente, eu não tenho as respostas para isso. Compreender a história poderia significar reconstruir a identidade, que é o que você está buscando, né? Ao mesmo tempo, podemos ver a preocupação de criar um sistema familiar que permita a sensação de pertencimento e continuidade e a permanência de uma herança transgeracional de segredos, né? Então, aí tem mais uma citação do Bastos, da Inês. Os segredos representam dilemas éticos que não são resolvidos por meio de regras simples. São fenômenos sistêmicos. Estão ligados ao relacionamento, formam alianças encobertas, rompimentos,
definem limites de quem está dentro e de quem está fora. Você contou isso lindamente, né? O quanto os agregados estão fora, né? Quem pertence ao segredo está dentro, né? Como criar autonomia e pertencimento a partir de histórias tecidas nas dores do abandono, do desapego e das despedidas. Então, depois da descoberta da fraternidade entre as duas irmãs, a diferenciação, isso está se vocês lerem, vocês vão saber disso, tá? A diferenciação entre as irmãs foi mínima. Eram apenas um corpo emocional. Havia uma lealdade invisível, como diria o Benjamin Nagy. Aliás, outro dia eu conversei com uma amiga que é de família húngara, ela falou que não é Nagy, é Nagy. Deu tilt na minha cabeça, mas passei a aprender a falar Nagy. Enfim, havia uma lealdade invisível, um senso de reciprocidade e justiça. Uma lealdade silenciosa, com segredos invisíveis. As lealdades protegiam os vínculos originais, mas desprotegiam os novos vínculos. Esses sistemas familiares tinham inúmeros lutos não resolvidos. O novo chega, mas o antigo não se despede. Então, provavelmente foi uma separação que não foi feito luto, né? As crianças que não puderam fazer o luto. Porque elas perderam, uma perdeu 100% do contato com o pai. E a outra perdeu 100% do contato com a mãe. Mas como eles não moravam naquela região, era só época de Natal. Então as perguntas eram, mas por que minha mãe não mora comigo? Exato. Dessa forma, mudando de narrativas, mas mantendo a dinâmica, uma herança transgeracional, como diria o Andolfi, de silêncios para poder pertencer, para garantir a lealdade familiar, que é o que você está contando, né, dos silêncios. O próprio significado da lealdade familiar pode estreitar-se na presença de uma solicitação para manter o segredo. Um membro da família pode crer que apenas mantendo o segredo, ele pode demonstrar lealdade familiar e que a sua revelação é um ato supremo de deslealdade. Isso foi o Andolfi que falou, tá? Não fui eu que inventei. Bom, estou terminando. Seria possível transformar a herança desse tipo de pertencimento em singularidades que poderiam ser compreendidas como espaço para alternativas para viver, ao invés de deslealdades? Esse trabalho traz muitos questionamentos e reflexões preciosas. Não precisamos dar respostas prontas para essas questões, mesmo porque acho que para cada grupo familiar seria diferente. Cada família vai encontrar seus caminhos e narrativas particulares a cada universo. Enfim, é isso. Parabéns. Muita coragem sua de empreender todo esse caminho, todo esse percurso e contar para a gente, que não é pouca coisa. Olha quanta gente aqui ouvindo. Pois é. Fiquei bem nervosa no começo. E nunca fico, porque quando a gente domina o assunto, falando né? Dos outros é outra coisa, outra né? Falar coisa. da gente mais. Mas sabe que eu queria ler um textozinho? Claro. É do meu lado historiadora, que eu não podia deixar. Posso te dar um abraço? Aí eu sento. Parabéns. Mas num jardim, a brincadeira do faz de conta com os pais. E quando a avó chamava ela para ir, ela tinha que se despedir rapidamente, porque ou estava muito quente ou porque estava muito frio. Mas quando ela tinha que entrar para ajudar a avó a pentear os cabelos, lavar as mãos, ela, com aqueles olhos azuis, ela se olhava no espelho e era o momento que ela encontrava os olhos azuis da mãe dela. E é como ela desenvolvia esse pertencimento inconsciente, né? Esse foi, eu não sei se aconteceu isso, mas foi aquilo que me vinha dentro dessa ideia dessa criança, como é que ela buscava a mãe e o pai. Então, ela fala, ela buscava também, perdido, a figura do pai, que ela também sabia que tinha olhos azuis. Os dois tinham os pais. Então, ela imaginava essa figura do pai. Né? Então, esse encontro dela, ele se perpetuava através do espelho.
nas brincadeiras, era obrigado a cessar. É isso, mas não está aqui. Temos 5 minutos, porque a gente está super atrasado. Alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Microfone. Cris, eu tenho todos os seus livros, né? Eu tenho os livros que não é, claro, não é a monografia, não são a monografia, mas são seus livros outros que você escreveu, e super bem, né? Que você fala de uma história que eu também faço parte dessa história, porque também e ajudo muito todos os meus clientes com seus livros, porque eu acho que nesses livros ele abre toda a questão, não tem segredo, né? Tá tudo claro, tá tudo muito dito. E eu acho que o câncer de mama, como nós tivemos, eu acho que ele traz um medo de falar, um medo de contar, traz uma vontade de ter um segredo, né? De não colocar isso em público, não é? Então, eu penso que o que você fez foi super importante e mesmo depois eu falei, nossa, olha como ela foi corajosa, ela escreveu tudo isso e as pessoas precisam saber dessas coisas. E eu, em muitos momentos também na minha clínica, demorei um pouco mais até para ter coragem de contar que a terapeuta tinha tido câncer, né, de mama, e eu tinha um cliente que tinha tido. E parecia assim, será que se eu contar, o que vai acontecer, né? O cliente não vai mais me querer? Essa pessoa vai falar, não sei se eu quero uma pessoa que também já teve uma doença. Tem muitos pacientes que querem a gente perfeito, né? Com uma vida muito em ordem, muito direitinho, com muita saúde, com muita coisa boa, né? Só. E a gente tem coisa boa, mas a gente também tem os nossos pontinhos pretos, né? A gente também tem nossas dores que a gente carrega. Então, assim, eu acho que seus livros me ajudaram nisso, sabia? Então, eu queria te dizer que eu achei muito interessante se apresentar um trabalho sobre segredo, né? E agora, e ter escrito antes, né, desse trabalho, ter falado tudo isso que você viveu, pesquisou, escreveu, que você é uma historiadora, né? Então, que você fala das mulheres e tudo mais. Então, parabéns, adorei seu trabalho. Obrigada, obrigada. Cris, eu escrevi, enquanto estava te ouvindo, eu também fui escrevendo um pouquinho aqui. Nós fizemos a nossa formação juntas. E eu fiquei pensando que essa monografia começou há muitos anos, mas, para mim, teve um gatilho que eu compartilhei e assisti, que foi o seu genograma. Quando você falou da dificuldade de acessar dentro de você, hoje, suas histórias, eu me lembrei da Sandra, no seu genograma, dizendo a você, Cris, você é uma contadora de histórias. Conta a história como as sereias cantam, e com sua voz nos encanta. E se não tivermos cuidado, nos esquecemos que são histórias, mas não contém a sua história. E hoje eu ouvi sua história de maneira genuína. Os seus segredos sendo desvelados, desvendados, alguns segredos. Parabéns. Obrigada, obrigada mesmo. Acho que é a última pessoa, se alguém quiser. Eu não te conhecia, Cris, conhecia superficialmente. Estou gostando do que estou conhecendo. Se você é filho da sua mãe, você já está no dentro do meu coração. Por tabela, agradeço. Tabela já está. Ok, então. Obrigada, parabéns.